Estamos aí trabalhando a questão do conhecimento, dentro dos temas. Falamos sobre o conhecimento de Deus, falamos aí, a Giovana falou sobre os perigos do conhecimento especulativo, né? E hoje o nosso tema é o falso e o verdadeiro na educação, ok? Então, perigo da falsa educação, é o que vamos trabalhar nesta madrugada. Bom, vamos fazer mais uma oração. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo da palavra, né? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos mais uma vez de participarmos deste encontro de oração, desta busca pelo poder do Espírito Santo. Agradecemos o Teu cuidado conosco e pedimos que o Senhor nos ilumine, continue iluminando a nossa mente, sensibilizando o nosso coração, para que estejamos precavidos quanto aos perigos dos últimos dias e também ao que cabe a nós de preparação para enfrentar os embates que teremos ainda na nossa jornada rumo ao céu. Que o Senhor esteja conosco nesta manhã mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração, que abençoe cada um dos teus filhinhos que estamos conectados agora, abençoe as nossas famílias, tome nas mãos as nossas necessidades, nós nos entregamos sob teus cuidados, pedimos a tua bênção e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria começar com o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o apelo de Pedro, a oração de Pedro, é que nós cresçamos, não é, na graça e no conhecimento de Jesus. Como é importante a gente crescer no conhecimento de Jesus. Nós ontem ouvimos a nossa irmã Angélica, não é, mostrando a importância de conhecer a Deus, como Deus se revelou a nós e a importância de aproveitarmos esses meios de revelação. E quando ela falou lá da natureza, né, como é bom a gente ter uma rocinha aqui que a gente está preparando para fazer o nosso cantinho, Mário. E eu vou para lá, tem dias que eu saio de lá já de noite, viu? E à noite a roça ainda é mais bonita, porque não tem energia elétrica lá. Por enquanto tem, já passa energia na rua, mas não tem energia lá na propriedade. Fica tudo escuro e você olha para o céu e vê o céu estrelado, né? Vê o céu estrelado. Você vê a grandeza de Deus nas coisas criadas por Ele. Como é bonito olhar para o céu e como é bom também o pôr do sol. Às vezes a gente está lá no pôr do sol e consegue contemplar o sol se escondendo nas árvores, né? E a gente vê como Deus é maravilhoso. E no tema de hoje, ela está falando sobre o perigo da ficção, o perigo das leituras, né? Dos livros que não têm como orientação a palavra de Deus. E o primeiro parágrafo diz que o mentor intelectual na Confederação do Mal trabalha continuamente para manter afastadas as palavras de Deus e apresentar as opiniões dos homens. E eu fico meditando quanta filosofia humana nós temos hoje sendo ensinada nas escolas, nas instituições de ensino, aqueles que já estudamos, que fizemos faculdade. Quem não teve o privilégio de estudar numa instituição religiosa, né, que tem como base, como fundamento a palavra de Deus, quanta coisa você tem aí escrita por homens, né, que tem influenciado e que tem arrastado centenas e milhares de pessoas para o caminho do mal, para longe do Senhor. Quantos os nossos jovens, eu fico assustado às vezes quando eu ouço os relatos, quantos dos nossos jovens, quando entram numa faculdade secular, abandonam o caminho de Deus, influenciados exatamente por esse tipo de literatura, não é? Ela diz que especulações filosóficas e pesquisas científicas em que Deus não é reconhecido estão tornando céticos a milhares. E é verdade, irmãos, é verdade. É quando você vai despreparado
né, para estudar, para o campo do estudo, e você entra em contato com muitos desses autores que não têm o temor de Deus, que não creem na palavra de Deus, as sugestões para você descrer, elas são muito fortes. E a gente que já leu muito, né? A gente, quando faz teologia, você lê muita coisa. Eu já li muita coisa que, sinceramente, absurdas. Mas absurda por quê? Porque você crê, porque você está focado na Escritura, porque fez uma escolha. E eu costumo dizer, irmãos, que tudo é uma questão de escolha. Nós sempre nos deparamos com uma escolha em quem vou acreditar. Esse, esse é o grande dilema que todos nós, cristãos, nós enfrentamos. Em quem vou acreditar? Porque são muitas vozes que falam aos nossos ouvidos. E nós hoje, com o acesso que temos à internet, com o acesso que temos à tecnologia, quanta informação nós recebemos diariamente. Diariamente recebemos, somos bombardeados com informação, com informações de todos os lados, de todos os tipos, e que com muitas dessas informações revestidas com a capa da ciência. E agora eu me lembro muito da pandemia, né? Nessa pandemia, nunca a ciência foi tão questionável quanto nessa pandemia. Porque uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra, uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra, para você ver como o conhecimento humano é falho. Como é falho o conhecimento humano. Bota máscara, tira a máscara, lockdown, não, funciona, não funciona, faz assim, faz não, distância, não, não sei o quê. E o povo ficou doido, e até hoje está. Eu digo que até hoje o povo está sem saber o que fazer. Eu tenho encontrado muita gente aí fazendo coisas absurdas que, sem noção, não para raciocinar, para pensar nas coisas, não. Diz assim, faz assim, diz assim, faz assim. Então, nós temos sempre que escolher no que nós acreditamos. E, queridos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos assim. Ou seja, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu, quando estudei a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós não tivemos dúvidas, porque as evidências são claras. A Bíblia não é um livro de ontem, não é? É um livro que começou a ser escrito há 3.000 anos atrás, não é? Então, quer dizer, 3.500 anos atrás, aproximadamente, a Bíblia começou a ser escrita. E a sua palavra tem se comprovado verdadeira em tudo aquilo que nós analisamos, não é? Nós estudamos. Eu gosto muito do Rodrigo Silva, do programa Evidências, né? Esse programa, para mim, é fantástico. E o doutor Rodrigo tem um trabalho maravilhoso, porque ele mostra para nós a evidência de que a Bíblia está certa. Os homens já questionaram tanto a palavra de Deus, mas a ciência, que é a arqueologia, onde o doutor Rodrigo é formado, ela, cada dia que passa, as descobertas arqueológicas mostram a veracidade, a confiabilidade que as escrituras têm. Então, o que é que isso diz para mim? Quando eu pego uma informação de qualquer sábio, de qualquer autor deste mundo, por mais culto, por mais badalado, por mais renome que ele tenha, e eu confronto com a palavra de Deus, eu tenho uma escolha: em quem vou acreditar. E um dia eu encontrei uma jovem que já tinha sido membro da igreja lá na feira, em Feira de Santana, no mercado lá, mercado. Encontrei com ela, conversando, ela disse, eu estudei algumas coisas, ouvi algumas coisas e acabei vendo que não era bem assim, tal resultado. Estava fora dos caminhos do Senhor, vivendo numa relação proibida e tal. E eu conversando com ela, digo, olha, eu também sou defrontado todos os dias com muitas informações, mas eu sempre tenho que fazer uma escolha em quem eu acredito, no que eu acredito. E até hoje eu prefiro acreditar na palavra de Deus. E quando eu confronto o que dizem os estudiosos, o que dizem os sábios deste mundo e o que diz o Senhor através da sua palavra, dos seus profetas, eu prefiro crer em Deus. Eu continuo acreditando na palavra de Deus. A Bíblia, para mim, está certa. Ainda que o sábio lá, estudioso lá, diga o que ele quiser dizer. A Bíblia é quem tem razão. É a palavra, porque é Deus que está falando.
Como diz o pastor Arilton, quando abrimos este livro, é a boca de Deus a nos falar. Então, se é a boca de Deus falando, amigo, o Senhor que disse, eu fico com Deus. Eu fico com Deus. Entendeu? Porque a gente tem que decidir em que acredita, né? Veja, ela diz assim: seja o que for que enfraqueça a fé em Deus, rouba a alma do poder de resistir à tentação. E é verdade. Quando você lê qualquer material que isso enfraquece a tua confiança em Deus, isso abre margem para que o tentador tenha lugar. Precisamos de escolas em que a juventude aprenda que a grandeza consiste em honrar a Deus mediante a revelação de seu caráter na vida diária. Lembrem-se sempre, irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor de Deus que é o princípio da sabedoria, não é? Então, infelizmente, a gente vê muita gente, porque nós sabemos que para a educação formal, nós vamos ter que ler muitos autores. Ela fala aqui de autores incrédulos, autores que não creem em Deus. Nós temos muitos autores, não é, que não creem em Deus e, portanto, descartam Deus de suas obras. O próprio Satanás foi educado nas cortes celestes. Olha o que a irmã aqui diz. E tem o conhecimento do bem da mesma maneira que do mal. E mistura o precioso com o vil. E é isto que o habilita a enganar. Então, é a mistura da verdade com o erro. Não é o que nós vemos hoje, principalmente no nosso meio, no meio cristão, não é? As igrejas por aí, não é? Que aos milhares crescem, estão aí. O que é que eles fazem? Qual é a artimanha do inimigo? É misturar a verdade com a mentira. Mistura as coisas. E aí as pessoas se encantam porque aquilo parece ser verdade. Aquilo parece ser assim mesmo. Olha, é assim, parece bonito. Mas quando você vai cavar fundo, você vai ver que está maculado pela mentira. Eu fico lembrando de uma palestra do pastor Natan Fernandes, que foi pastor de vocês aí, já tem pouco tempo que ele foi pastor em Camaçari. Pastor Natan dizendo, ele falando sobre essa questão de mentira e verdade, verdadeiro e falso, né? Que a gente está falando da falsa educação, o verdadeiro e falso. Eles, vocês sabem como é que o Banco Central Americano prepara os seus técnicos, o pessoal que trabalha no banco, para conhecer a nota falsa, distinguir a falsa da verdadeira? Eles não estudam a falsa, não. Eles botam esses técnicos para conhecerem minuciosamente a verdadeira, a nota verdadeira. E quem já pegou cédula falsa aí sabe que elas se parecem demais. Se for uma pessoa, tanto é que eles têm uns aparelhozinhos para poder verificar, e eles vão sempre aperfeiçoando a falsa para se tornar cada vez mais parecida com a verdadeira. E ele disse assim, olha, eles preparam esses homens, eles conhecem minuciosamente a nota verdadeira. Assim que quando eles pegam a nota falsa, no tato, pelo visual, pelo cheiro, eles conseguem distinguir a falsa da verdadeira. Coisa que nós, mortais comuns, não conseguimos fazer, porque não tivemos o mesmo preparo. Então, qual é a maneira de nós nos precavermos contra a mentira, contra a falsidade, contra a mensagem falsa? É conhecendo profundamente a mensagem verdadeira. É conhecendo a verdade de maneira profunda. Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisamos conhecer a verdade, não é? Ela diz assim: se o tempo e esforços gastos em tentar aprender as luminosas ideias dos incrédulos fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, é o que nós acabamos de falar, milhares dos que agora se acham assentados em trevas e sombras da morte se estariam regozijando na glória da luz da vida. Se o tempo que as pessoas investem em estudar esses autores incrédulos, aquilo que não tem fundamento da palavra de Deus, eles gastassem o mesmo tempo investindo no conhecimento da palavra de Deus, não teríamos muita gente hoje nas trevas, estariam se gloriando na luz. E eu me lembro do exemplo do Dr. Wellington, o Dr. Wellington, professor lá da faculdade adventista, vocês conhecem bem, aquele biólogo, né? Um homem de Deus, que, por sinal, está doente, enfrenta uma doença terrível. Mas o Dr. Wellington disse que quando ele foi para a faculdade, alguém advertiu a ele.
Você vai estudar isso, porque ele foi estudar biologia, imagine aí, não é? Esse é um campo em que a ciência, não é? Entre aspas, a ciência que está aí, não a verdadeira ciência, porque a verdadeira ciência ela se coaduna com a Bíblia, se harmoniza com a Bíblia, mas a falsa ciência que está aí, que é evolucionista, né? é um perigo para o estudante, porque é encantador o conhecimento desses homens. É encantador, irmãos. Você conversa com uma pessoa dessa que é instruída, que conhece muito, você fica encantado do conhecimento daquela pessoa. Só que se não tem o temor do Senhor, esse conhecimento é perigosíssimo. Então, o que é que acontece? Quando ele foi para lá, pessoal, olha, você tem que orar muito, você tem que estudar muito a Bíblia, você tem que dobrar a quantidade. Olha, se você vai estudar muito, então o tempo que você estuda essas coisas seculares, você tem que dobrar para estudar as coisas de Deus, estudar a palavra de Deus. E ele disse que foi assim que ele fez. Não é? O tempo que ele dedicava para estudar as coisas do curso dele, ele dedicava o dobro para estudar a Bíblia, para orar, para buscar de Deus o poder para resistir às investidas de Satanás. E graças a Deus ele conseguiu, ele é doutor na área dele, acho que até em genética, alguma coisa assim. Então, um camarada que tem uma especialização, mas continua firmado na palavra. Firmado na palavra. Então, nós temos que ter cuidado, porque realmente é muito complicado você lidar com estas coisas, né? Ela diz que há estudo da história que não é condenável. Devemos ver na história o cumprimento da profecia e estudar as operações da providência nos grandes movimentos de reforma e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate no grande conflito. Essa questão do estudo da história é outro perigo. Eu lembro que eu tive um diretor de igreja que estudou teologia, ainda chegou a fazer alguns anos de teologia, depois ele deixou e foi trabalhar lá na região de Capim Grosso, quando eu fui pastor ali, e ele era líder da minha igreja, era um dos diretores da igreja, uma bênção, um menino inteligente e tal. Ele foi estudar história, foi fazer história depois. Vocês acreditam que nesse ir para a história, claro, ele devia já ter os problemas, as suas dúvidas, seus questionamentos, mas ele, lá na faculdade de História, não só apostatou da igreja, ele abandonou a fé. Eu fui visitá-lo depois que ele tinha passado por esse processo de apostasia, né? E ele, quando eu cheguei na casa dele para conversar com ele disse assim, ele disse, olha, pastor, eu fico feliz que o senhor continue pensando assim, mas eu não acredito em mais nada disso que o senhor falou. É brincadeira. Um homem que, pregador do evangelho, um homem que levou almas aos pés de Cristo, que trabalhou tanto tempo na obra do Senhor. Ele dizia para mim que não acreditava mais em Deus, não acreditava mais em Bíblia, não acreditava mais em Espírito de Profecia, não acreditava mais em nada dessas coisas. Ele disse, eu não acredito mais em nada disso que o Senhor está me falando. Eu fiquei estarrecido, irmãos. Estarrecido. De ver como o inimigo consegue tirar da mente das pessoas, do coração das pessoas, o conhecimento de Deus. Mas acontece. Acontece. Então, nós devemos ter cuidado. Mas a história, como é comumente estudada, ocupa-se com os feitos dos homens, suas vitórias nas batalhas, seu êxito na relação do poder e da grandeza. Perde-se de vista a atuação de Deus nos negócios dos homens. Poucos são os que estudam o desenvolvimento de seu desígnio no reerguimento e queda das nações. Eu estava conversando ontem no nosso pequeno grupo aqui com os irmãos e falando que nós estamos no momento de mudança política, não é? E temos aí uma eleição diante de nós. E muitas vezes nós olhamos para a eleição e vemos apenas a atuação dos homens. Não é? Nos esquecemos que por trás das idas e vindas das coisas humanas está Deus conduzindo os eventos da história para o cumprimento do seu propósito. Irmãos, nós precisamos olhar para todas essas coisas, ciência, história, a sabedoria humana, mas com pano de fundo de que Deus está conduzindo todo o processo para o cumprimento do propósito dele na vida do seu povo, né? Então, nós temos que entender isso, que Deus está atuando. É a palavra de Deus. Ela diz aqui, as palavras do Deus vivo constituem a mais elevada educação. Os que ministram ao povo precisam comer do pão da vida. Isso lhes dará vigor espiritual. Estarão assim preparados para ajudar todas as classes de gente. Nós precisamos
conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o Deus da palavra, nós precisamos realmente nos aprofundar no conhecimento de Deus para fazer frente a essa enxurrada de conhecimento sem Deus que o mundo está trazendo, não só para a nossa vida, mas da nossa família, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Nós temos que estar sempre confrontando, irmãos. A gente hoje, com a internet, a gente vê muita publicação de gente compartilhando coisa que não analisou. Tem gente que compartilha coisa sem analisar. Bota lá, recebeu, achou interessante, achou bonito, chamou atenção, mas ele não analisa à luz da palavra, não é? E tem muita coisa produzida por evangélico aí que no fundo está uma mensagem espiritualista, que no fundo está uma mensagem naturalista, uma mensagem evolucionista, a pessoa não percebeu. Então nós precisamos estar atentos para não estar compartilhando verdade misturada com a mentira, com o erro, para corromper as pessoas. Mas nós temos que analisar à luz da palavra. E aqui ela fala também sobre a literatura sensacionalista, a ficção, aquelas coisas que estão sendo colocadas aí. Ela fala muito aqui da obra dos romances, ela fala da leitura, mas nós não estamos mais no tempo da leitura. Vocês sabem, brasileiro, ele não tem o costume de ler, né? Nós somos poucos aqueles que somos afeitos à leitura. A maioria não gosta de ler, né? O nosso povo lê muito pouco, tá certo? Mas aqui naquele tempo era o que eles tinham. Eles não tinham televisão, eles não tinham internet. Hoje a informação não vem mais só pelos livros. Na maioria das vezes ela vem pela televisão. E ela está falando aqui das obras de ficção, né? Ela diz aqui que nesses materiais as sementes da anarquia são amplamente difundidas. Ninguém se maravilhe se a colheita de crimes é o fruto. E é o que a gente vê. Obras de romance, frívolos e provocantes contos, pouco menos ruinosos são ao leitor. Talvez o autor professe ensinar uma lição de moral. Pode entretecer na obra sentimentos religiosos. Frequentemente, porém, isso não serve senão para velar a loucura e a vileza que se acham no mundo. Embora possa ter um fundo moral, não é? Você já viu aquele pessoal que assiste os filmes assim, não, mas tem um fundo moral, tem uma lição para a gente aprender aqui. Mas ela diz que mesmo essa lição moral, mesmo essa lição da verdade, ela não tira, não é, o mal que esse tipo de coisa pode nos causar. Não é? A juventude recebe como verdade aquilo que a Bíblia denuncia como falso, e amam e se apegam a enganos que importam em ruína para a sua salvação. Olha o que ela está falando. E quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, e preparando isso aqui, eu estava lembrando que nós gostamos disso. Eu digo porque eu também gosto. Eu, ultimamente, não tenho visto, mas eu gosto de filme. Eu era fanático por televisão, por filme, sempre gostei. Já virei noite assistindo filmes, né? Então eu vi o irmão Marcelo contando o testemunho dele que Deus tem lhe dado poder para deixar de lado também a ficção, os filmes, né? Porque o que é que acontece com estas coisas? Olha o que ela diz aqui. Tais leituras, e agora eu vou fazer uma paráfrase aqui, mas tais filmes, tais obras de ficção, né, incapacitam a mente para a utilidade, tornando-a inapta para os exercícios espirituais. Destrói o interesse na Bíblia. As coisas celestiais pouco lugar encontram nos pensamentos. À medida que a mente se demora nas cenas de impureza descritas, desperta-se a paixão, e o fim é o pecado. Olha aqui a advertência da irmã White para nós. Mesmo a ficção, que não contém nenhuma sugestão de impureza, que visa ensinar excelentes princípios, é nociva. Tende, assim, a destruir a faculdade de pensar com coerência e vigor, incapacita a alma para a contemplação dos grandes problemas do dever e do destino. Eu lembro que há muito tempo eu chamo a atenção dos meus filhos sobre essa questão, que a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste, muito cuidado com o que a gente vê, com esses joguinhos de tecnologia, essas coisas. Por quê? Porque às vezes não tem um mal nele, não. Não tem nada ali de impureza, não é? De pecado e tal. Só que o que é que eles fazem? Eles roubam de nós o tempo que deveria ser dedicado às coisas de Deus. Aqui está o X da questão. Entendeu? Aqui está o X da questão. Não é que aquilo ali é um mal em si, mas o que é que ele faz com você quando você dedica tempo a estar assistindo essas coisas, a estar lendo esse tipo de obra?
né? A irmã está colocando aqui os seriados, né? As séries são uma tragédia, como a novela, né? Porque ela prende você. Você vê um, aí quer ver o outro, quer ver o outro, quer ver o outro, e fica preso àquele tipo de coisa. E aquela série, ela está divulgando, está disseminando uma ideologia. A gente deve estar atento a essas coisas, né? Mas o que eu acho mais complicado é porque aquele tempo que você dedica para ver estas coisas está sendo roubado do seu preparo espiritual. Está roubando de você o tempo que deveria passar com a palavra de Deus. E aqui diz que ela destrói a nossa capacidade de pensar com coerência. Ok? A gente vai sendo influenciado. Eu lembro que uma vez um colega me disse assim: não, eu filtro as coisas. Né? Eu assisto, eu leio, mas eu filtro. Aí eu fiquei pensando comigo, bom, filtrar, vamos pensar aqui no filtro. Onde é que está esse filtro? Onde é que está, irmãos? Aqui, ó. O filtro está aqui. Aí você filtrou. E o ruim ficou aonde? Você filtrou, passou ali para onde passou, e o, o lixo que foi filtrado, onde é que ele ficou? Você tirou? Você jogou fora da cabeça? Como é que você faz para tirar da sua cabeça? Como é que você joga fora todo esse lixo? Irmãos, eu tenho um lixo que eu aprendi na minha juventude, até hoje está aqui. Então você não tem como tirar isso da sua cabeça, irmãos. Passou aqui, ficou. Você está entendendo? Passou aqui, ficou. E de alguma forma isso pode afetar a sua vida. Então nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado. E ela faz uma comparação aqui a respeito das drogas, né? Ela diz que alega-se muitas vezes que, a fim de se desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas, deveríamos proporcionar a melhor espécie de leitura de ficção. Ela está falando aqui, é você trocar a ficção muito suja por uma ficção mais leve, né? Uma coisa mais suave, para que não tire e tal. Olha, ela faz uma afirmação aqui muito dura. Ela diz assim: a única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. A mesma regra se aplica ao amante de ficção. Sua única segurança é a total abstinência. Isso aqui falou forte para mim, porque eu gosto de ficção. Entendeu? Eu gosto de ver umas coisas aí que você sabe que não é verdade. Então, quer dizer, a gente fica se expondo à mentira, não é? Se expondo à mentira. E ela diz que a única segurança, assim como para o bêbado, lembra? A regra lá do AA é evite o primeiro gole. A única segurança para aquele que foi alcoólatra não mais se voltar para o vício é a abstinência total. Nada de estar experimentando nada. Tira tudo. Abstinência. Fica longe, não vai nem no ambiente que tem ele. Não é assim? E ela diz que é a mesma segurança que para nós na questão dessas leituras fictícias. Não é? Veja o que ela diz aqui. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Olha, quando as crianças pedem a explicação de histórias tão contrárias aos ensinos recebidos de seus pais, a resposta é que essas histórias não são verdadeiras, mas isso não dissipa os maus resultados de seu uso. O vasto uso desses livros em nossos dias é um dos astutos planos de Satanás. É divulgar a mentira, é promover a mentira. Nunca deveriam ser colocadas nas mãos da infância e da juventude livros que contêm uma perversão da verdade. Não permitamos que nossos filhos, no próprio processo de adquirir educação, recebam ideias que se demonstrarão sementes do pecado. Então, queridos, veja quanta advertência a respeito desses ensinos que não têm como fundamento a verdade da palavra de Deus. Ela diz assim, já indo para o final aqui, Cristo só comunicava o conhecimento que podia ser utilizado. As instruções que dava ao povo limitavam-se às próprias necessidades que tinham na vida prática. Não vejam razão alguma para que as opiniões dos sábios mundanos e dos chamados grandes homens devam merecer confiança e ser exaltadas. Como podem aqueles que se acham destituídos de divina iluminação possuir ideias acertadas quanto aos planos e aos caminhos de Deus? Não é? Como é que pode o incrédulo te dar uma opinião a respeito das coisas de Deus e você acreditar mais nele do que na palavra de Deus? Então, queridos, há um chamado da irmã White nesse livro, nesse capítulo,
a respeito dos perigos da falsa educação, do falso conhecimento. Então, nós precisamos aprender a distinguir as coisas e fazer escolhas acertadas. Não vamos encher a nossa mente com aquilo que não nos proporcione crescimento, não nos aproxime mais de Deus. Vamos ter cuidado. E aqueles que têm filhos pequenos, muito cuidado com o tipo de literatura, com o tipo de filmes, de programas que vocês estão expondo os seus filhos, porque é um grande perigo de desvirtuarmos os nossos filhos do caminho. E precisamos aprender a empregar o conhecimento. Ela diz aqui que não é suficiente possuir conhecimento, mas precisamos ter a habilidade de usar sabiamente, devidamente, esse conhecimento. O que precisamos é de conhecimento que robusteça a mente e a alma, que nos torne homens e mulheres melhores. A educação do coração é de valor incomparavelmente maior do que o mero saber dos livros. Então, nós precisamos de conhecimento que fortaleça a nossa mente e a nossa alma, que faça de nós homens e mulheres melhores. Né? Então, é isso que nós precisamos. Um estudante pode consagrar todas as suas faculdades à aquisição do conhecimento, mas a menos que possua conhecimento de Deus, a menos que obedeça às leis que lhe governam, o ser destruir-se-á. Vou repetir esse texto aqui. A pessoa pode se dedicar a estudar muito, muita coisa, ter muito conhecimento, mas a menos que possua conhecimento de Deus, a menos que ele obedeça às leis que governam o seu ser, ele vai se destruir. Vai se destruir. Então, nós precisamos aprender isso. Vamos ter cuidado, vamos orientar os nossos filhos. Eles precisam ter conhecimento? Sim, eles têm que estudar, que eles estão fazendo o curso deles, estão se formando, se preparando para enfrentar as lutas do mundo, mas eles precisam ter, acima de tudo, conhecimento de Deus. Dedique o mesmo tempo, até mais tempo, para conhecer a Deus, que dedica para conhecer as coisas seculares. E eu vou terminar com o último parágrafo que diz assim: se a juventude compreendesse a própria fraqueza, buscaria em Deus a sua força. Se os jovens buscarem ser ensinados por ele, se tornarão sábios em sua sabedoria. A vida lhes será frutífera em bênçãos para o mundo. Se, porém, dedicarem a mente a mero estudo especulativo e mundano, separando-se assim de Deus, perderão tudo quanto enriquece a vida. Perderão tudo quanto enriquece a vida. Então, a juventude precisa compreender sua fraqueza. Nós somos fracos, irmãos. Nós não temos condições de batalhar contra o inimigo. Ele é muito mais inteligente do que nós. Ele tem muito mais conhecimento do que nós. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos encher de Deus, buscar o Espírito Santo, para fazer frente a essas informações que nos chegam, para poder resistir e permanecer firmes na verdade do Senhor, para que assim nós possamos realmente nos preparar para habitar com aquele que é o dono de toda a sabedoria, que é a própria sabedoria. Não é? Então, nós precisamos incentivar nossos jovens a continuarem confiando em Deus, a fazerem escolhas sábias, escolher sempre o Senhor. E quando tiverem que confrontar o conhecimento de fora com o conhecimento da palavra, que eles fiquem com a palavra de Deus. Não vamos esquecer, o homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Esse é o que está edificando a sua casa sobre a rocha, que vai resistir a todas as tempestades e permanecer firme para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que a cada dia escolhemos sempre confiar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus seja louvado. Amém. Mário, quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, né? Que certo homem achou e depois, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Um tesouro escondido. Aqui nós vivemos numa região de mineração. Eu estou para conhecer um garimpo, viu? Vou ver se eu acho ouro, viu, Mário? A gente tem aqui, tem um irmão aqui que é garimpeiro. E eu estava lembrando aqui do conhecimento de Deus, que é comparado ao tesouro escondido, né? O pessoal aqui cava, né? Eles vão para os lugares ali onde identificam mais ou menos que tem um veio e eles cavam. É com muito trabalho, com muito esforço, com perigo, inclusive, que eles vão em busca do ouro, né? Para achar um graminha de ouro ali é um trabalho muito grande, né? Aqui tem o ouro que eles encontram um pó, a poeirinha, e tem o que encontra a pepita, né? Algumas pepitas grandes, inclusive. Mas é com muito sacrifício, é com muito trabalho, é cavando fundo para poder encontrar
a 10, 20, 30, 40 metros de profundidade para poder encontrar o ouro. Né? O diamante aqui na mineração, que o esposo da irmã Zilma, que participa conosco, que trabalhava, né? Já vai mais de 200 metros de profundidade, tirando o diamante lá debaixo da terra. Então, dá trabalho para encontrar o tesouro, irmãos. No conhecimento não é diferente. No conhecimento de Deus é preciso esforço, é preciso trabalho. Temos que cavar fundo na palavra. Não podemos nos satisfazer com conhecimento superficial. Porque quando você fica no conhecimento superficial, você está suscetível a cair nos enganos de Satanás. Então, o nosso apelo neste final de programa, a minha consideração final é que a gente gaste tempo aprofundando no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Vamos aprofundar o nosso conhecimento. Vamos cavar fundo para encontrar o tesouro da palavra, no qual vamos nos firmar e, principalmente, vamos nos enriquecer. Não é? E essa é uma riqueza que não vai comprar as glórias deste mundo. É uma riqueza que nos levará para a glória eterna. Que Deus nos abençoe e que possamos cada dia nos aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Pai querido, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado porque disponibiliza para nós o maior conhecimento do universo, que é o conhecimento do Senhor, o conhecimento da pessoa maravilhosa do nosso Deus. Conhecimento revelado através das escrituras, revelado através da natureza, mas principalmente revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus que se fez carne para se revelar a nós. Que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento desse Deus maravilhoso que nós temos, para que não sejamos enredados pelos ardis de Satanás, nem enganados por sua astúcia. Nós possamos permanecer firmes a despeito de todas as coisas, firmados na rocha, que é a tua palavra, não só conhecendo, mas pelo teu Espírito, praticando cada dia aquilo que nós conhecemos. Conserva-nos, portanto, em tuas mãos, no conhecimento do verdadeiro, e o verdadeiro é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós oramos por essas bênçãos em seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Amém.